Voltamos com o nosso Tome Ciência e a gente discute hoje nesse programa os tempos de vida diferentes na Terra, dentro da Terra, ou a vida da própria Terra e a vida em cima da Terra, toda essa parte externa que tem nos chamado muito a atenção por causa dos desastres climáticos, toda essa discussão na natureza. Para isso, a gente está tendo aqui a colaboração da presença, que desde já agradeço, aproveito para agradecer, do Paulo Artacho, professor de Física Atmosférica lá da USP, agradeço muito, e também agradeço a presença do Humberto Cordani, também lá da USP, né, professor de Geocronologia. Antes de dar continuidade aqui a esse último bloco, eu queria chamar a atenção que a gente explora eles bastante quando ele vem aqui e pede uma lista de indicações de links de internet, de eventualmente livros, ou seja, elementos com que a nossa internet possa então ser utilizada para saber mais. Nós temos o nosso endereço eletrônico, o www.tomeciencia.com.br. Lá você vai poder ter acesso a todos os programas da série, lá desde 1987, estava quase indo 800, fui pego aí por esse tamanho grande da Terra. E também a essa sessão que a gente acabou de prometer aqui, o Saber Mais, onde você vai poder ver o que de interessante pode ser descoberto com a leitura, com o estudo, né? Faz parte da nossa necessidade de conhecimento. E se você quiser falar com a gente, dar palpite, sugestão, opinião, ideias, @tomeciencia.com.br, tá? Ideias sempre tem que existir, seja palpite, sugestão, opinião. Bem, para a gente continuar o programa, até eu vou pegar com o professor Humberto uma característica que ainda falta um pouco, né, de curiosidade para resolver. Esse ciclo de vida lá dentro da Terra se arruma, mexe para cá, mexe para lá, um dia já gelou, outro dia esquentou. Agora, tem alguma lógica? Tem alguma lógica, por exemplo, a Terra não ter as placas tectônicas, Terra não, o Brasil não ter as placas esbarrando, fazendo terremoto, né? Que diz, pô, o Brasil é abençoado pela natureza. Em compensação, a Califórnia lá está trepidando o tempo todo. Qual é a lógica? Qual é a lógica disso aí, dentro dessa vida da Terra? Pois é, nós não conversamos muito sobre a estrutura interna da Terra. Nós falamos sobre a história, uma porção de coisas. Você falou em núcleo, né? Mas núcleo, na verdade, é uma das partes mais internas da Terra, que tem outras camadas, né? Eu vou fazer algo que eu faço com os estudantes, quando eu falo na estrutura interna, eu faço uma analogia com o abacate. Mas é um abacate esférico, né? Um abacate esférico que tem uma casquinha verde, não é? Depois tem uma parte que a gente come, né? A parte pastosa do abacate, e depois tem um caroço lá dentro. Pois é, a Terra tem três coisas. Tem a parte externa rígida, que é a litosfera. Depois tem um manto, que é mais pastoso e pode se mexer. E depois tem o núcleo, que é um núcleo mais denso, mais pesado. Tem o ferro, níquel, o núcleo. Então, essa é a estrutura da Terra. O motor da Terra é o manto. É a camada, então, pastosa que está embaixo da litosfera. E esse manto tem correntes internas que se mexem e obrigam a litosfera a se mexer também. A litosfera, ao se mover tangencialmente, provoca essa dança dos continentes, né, que nós falamos, o Brasil afastando da África e coisa desse tipo. E os continentes ou se afastam ou se juntam. Quando se afastam, formam-se oceanos, como é o Atlântico. Mas quando se juntam, aí é um problema, porque um quer estar em cima do outro e acontece um monte de coisas e que aí está a energia principal do que acontece na superfície do planeta, que é produto da dinâmica interna. E o que acontece em terremotos, os vulcões se situam aí por cima, o magma se forma, não é? Então, essas são as partes mais complicadas e que provocam aqueles riscos de desastres naturais provocados pela dinâmica interna. Então, as placas têm os seus limites, né? Onde uma placa encontra outra, todos eles com esses problemas.
E aí que acontecem, por exemplo, está faltando o Big One na falha de San Andreas, na Califórnia, não é? O Himalaia está fazendo tal coisa, no Japão acontecem coisas, no Chile, não é? São coisas nos limites de placas. Eu poderia dizer E o que Brasil, é como uma bola de futebol que tem gomos, esses gomos espalhados por aí. É uma analogia. Então, os gomos que batem uns nos outros ou se afastam dos outros. E o Brasil, de fato, ele tem essa conotação, ele está no meio de uma placa, não está nos seus limites. Os limites estão nos Andes, estão no meio do Atlântico, não é? E ele está tranquilo, com poucos terremotos de baixa intensidade, não é? Mas aí os Andes têm problemas, o Chile tem terremotos, né? Os terremotos que houve no Haiti, não é? Então são coisas desse tipo. Então são os limites das placas que são o problema para essas coisas. A tsunami, a famosa tsunami que atingiu o Japão, foi um limite de placa dentro da água, no caso. É a placa do Pacífico e a placa que contém o Japão, justamente. A placa do Pacífico que encontra o Japão e mergulha por baixo dele. Mas aí ele faz um monte de problemas que, enfim, um terremoto de magnitude 8 que quase acaba com o Japão. Faz aquela onda toda, né? Porque a energia diz que é uma das maiores formas de energia, né? Das maiores quantidades. Na verdade, a onda não é do oceano, ou seja, não é a água líquida que é o problema. O problema é o que está embaixo. Né? E são coisas que se mexem, inclusive, com coisas verticais que, olha, centímetros por ano, né, podem provocar coisas desse tipo, que vão acumulando essa energia, esse estresse, e de repente faz um release, né, que acontece isso, e aí tem, sei lá, 10 ou 20 metros de deslizamento, e isso provoca uma catástrofe. Uma catástrofe, e aí a água do oceano se mexe e vai por cima como tsunami. Estava num jeitinho, de repente deu uma escorregada rápida ali. Foi isso que aconteceu. E aí mexeu com os oceanos e os oceanos vieram por cima. Né? São os limites de placas. Claro. E que não dá para prever, não dá para fazer nada com isso. Não. Dá nem para prever. Não. Não, o negócio fica feio. Agora em cima dá para prever, né? Agora isso. O Brasil tem algumas vulnerabilidades, não tem esta vulnerabilidade, mas nós temos uma região costeira muito grande, nós temos uma região nordestina, né, que tem um estresse hídrico natural muito forte e que esse estresse hídrico... O que você chama de estresse? Estresse hídrico é falta de chuvas, né? Então, o ecossistema inteiro, falta água para manter a vitalidade desse ecossistema. E com as mudanças climáticas globais e com a ação do homem no desmatamento ao longo da bacia do São Francisco, nós estamos piorando esta situação. Então, apesar de nós não termos terremotos, nós temos as nossas próprias fragilidades nos ecossistemas brasileiros. E... No caso, na outra não tem nem como prever, mas essa aí não pode apresentar soluções? Não... Sem dúvida nenhuma, há soluções, né? Então, nós temos, por exemplo, o Brasil vai ter que investir muito dos seus recursos naturais na proteção das áreas costeiras. Grandes cidades como o Rio de Janeiro têm uma vulnerabilidade muito grande. É muito baixa. Por um aumento do nível do mar, digamos que se vier a ocorrer com 1,5 metro a 2 metros, como as previsões indicam, nós podemos ter uma parte significativa de várias cidades brasileiras da costa afetadas pelo aumento do nível do mar. Eu já ouvi que o Leblon, por exemplo, seria tomado pelo mar com 1,5 metro e há uma previsão estatística de tempo, assim, mais ou menos, para isso poder acontecer. Veja, a ideia... Se continuar esse ritmo. Se continuarmos na atual taxa de emissão, o nível do mar é previsto para subir entre 1 metro a 1,5 metro ao longo dos próximos 70 a 100 anos, né? Ou seja, até o final deste século. Isto é um aumento muito significativo, né? Isto vai afetar desde Belém até a costa do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil tem que se preparar com um plano de adaptação às mudanças climáticas, porque isso é crítico para a população brasileira que vive na região da costa. Mas não depende só da gente, é um movimento que tem que ser mundial, talvez. Não, depende da gente também, porque não vamos esperar, por exemplo, que os países desenvolvidos vão socorrer as nossas cidades. Isso é uma tarefa que cabe a nós, né? Então, a Itália está fazendo isso, por exemplo, construindo muralhas no entorno de Veneza, né? A Holanda está
fazendo isso protegendo os seus Isso diques. que eu ia lembrar. E assim por diante. Todas as cidades estão fazendo planos de contingência para lidar com a questão do aumento do nível do mar. E isso seria possível, no caso brasileiro, fazer uma barragem para o mar? Não é fazer uma barragem no mar, mas eventualmente realocando regiões, né? Isto com certeza vai ser necessário. Se preparando para o isso. inevitável, no caso. Né? Isso em relação ao nível do mar, mas nós temos outras vulnerabilidades. Por exemplo, a questão da alteração no regime hídrico, né? É previsto que a seca no Nordeste vai se intensificar significativamente nos próximos 30, 40 anos. Então, o que nós podemos fazer com uma população enorme que vive numa região que hoje é semiárida, pode se tornar uma região completamente árida no futuro muito próximo, né? Então, o Brasil precisa se preparar para as mudanças climáticas. E nós precisamos aumentar a consciência do pessoal que está aí nos assistindo, ou seja, esse cuidado, né? Quando a gente fala é o mínimo cuidado, para não separar um lixo num condomínio, se preocupa em não desmatar, parece muito pequenininho, ainda mais nós tivemos aqui o exemplo de grandeza de tempo, né? O pequenininho perto do grandão. As pequenas ações no dia a dia, a gente viu que podem ajudar a salvar a Terra. Eu agradeço a presença diante aí do televisor de todos vocês e aguardamos uma próxima oportunidade. Até lá, então.